Fala aí, galera. Beleza? Tudo bem? Então, venho aqui trazendo o seguinte título, né, para a gente estudar, A Terra como Território Político. Tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a brincadeira. Tá? Então, galera, aqui inicialmente, tá, eu trago para vocês o mapa mundial, mapa político mundial, tá? Que também é chamado de mapa mundi, tá ok? E o que nós vamos ver aqui nesse mapa? Nesse mapa aqui eu apresento para vocês as divisões políticas, né, dos continentes: América, Europa, Ásia, África, Oceania. E aqui, nessa divisão aqui política dos continentes, né, a gente já observa que já existe uma divisão política nessa divisão continental, tá? E até onde mesmo as fronteiras foram estabelecidas, seja fronteiras marítimas, seja fronteiras físicas, como eu já falei, seja fronteiras naturais também, né? Como uma montanha, uma lagoa, até mesmo mares que vão separar esses diferentes continentes existentes no planeta. Gente, o interessante a gente falar que a Terra como o planeta Terra como um território político, né, é que essa noção ela começou a se intensificar cada vez mais, né? Foi logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Onde os países começaram a se preocupar cada vez mais com recursos naturais, tá? Em proteger cada vez mais suas fronteiras e também proteger cada vez mais as suas riquezas no geral, né? Como posso falar assim, as suas riquezas no geral? A cultura, tá? As suas empresas, os seus recursos naturais, ou seja, essa preocupação começou a se intensificar com esses países e os continentes, né, os países dentro desses continentes, logo após a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Aqui nesse outro slide, eu trago basicamente isso que eu estava falando lá para vocês, tá? Aqui nós temos aqui o mapa mundi e ele dividido em blocos econômicos. Aqui está presente alguns blocos econômicos, né, mundialmente, aonde vocês podem observar, tem aqui o ano de criação desses blocos econômicos, e todos eles foram criados logo assim que a Segunda Guerra Mundial acabou. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, tá? E ali depois de 1945, como eu falei anteriormente, muitos países querendo proteger suas riquezas, sua cultura, né, suas empresas também, eles começam a se fechar em blocos, fazer acordos. E também tem uma outra questão aqui, gente. Esses países eles vão começar a fechar esses grupamentos em blocos, até mesmo dando início aí ao que nós chamamos de nova ordem mundial. Tá? O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial nada mais são do que países aí que surgiram no cenário mundialmente, né, como grandes potências econômicas, grandes potências bélicas, tá? E até mesmo como grandes potências diplomáticas também. E esses países aí presentes nessa nova ordem mundial, tá? Eles vão começar a se reunir cada vez mais em blocos continentais, tá? Com o objetivo ali de tentar desenvolver cada vez mais os seus continentes, tá? E também os países ali que participam dentro desses blocos continentais. Aqui tem alguns aqui, gente, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui a União Africana, criada em 2002, tá? Nós temos o G8, criado aqui em 1975, o G21, tá? Nós temos aqui também uma organização militar, ó, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada ali pelos países do Atlântico Norte, né, como está dizendo, os países capitalistas ocidentais, tá? Para proteger, como proteção de uma eventual investida militar dos países socialistas ali no contexto de Guerra Fria, né? A Guerra Fria se inicia aí logo após o final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria se inicia ali em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, e ela vai aí até 1991,
que é o ano aí em que a União Soviética ela decreta fim às suas atividades. Então, gente, assim, a Terra como território político fica bem visível nesse mapa aqui, que como eu falei anteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, esses países vão se fazer cada vez mais alianças, se unir cada vez mais, em prol aí de se desenvolverem em cooperação, em prol de protegerem suas riquezas, em prol de protegerem suas culturas. Tá? Vou botar outro slide aqui. Aqui, gente, nesse slide aqui, eu trago para vocês os 5 maiores países do mundo em extensão territorial, tá? E entre esses países aí nós temos o primeiro, né, o maior extensão territorial de todos, tanto que a Rússia ela se situa em 2 continentes, né? A Rússia ela está em uma grande parte da Rússia, você pega ela no continente asiático e uma outra parte da Rússia, já em comparação, né, bem menor, que é a parte da Rússia europeia. A Rússia é considerada um país euroasiático graças aí à sua dimensão e também o que torna ela o maior país do mundo em extensão territorial, tá? Então nós temos a Rússia aqui, tá? Tá aqui dizendo aqui a extensão territorial que a Rússia tem. Depois nós temos o Canadá, tá? O segundo país em extensão territorial. Terceiro nós temos a China, quarto Estados Unidos e o quinto Brasil. Ou seja, gente, o que tem a ver a gente estudar os 5 maiores países do mundo em extensão territorial? Então, gente, esses países, como possuem uma grande extensão territorial, automaticamente eles acabam possuindo também muitas riquezas naturais, tá? E essas riquezas naturais, com certeza, se tornaram, tá, ao longo da história e ainda são, tá, alvos aí de muitos países imperialistas que são países imperialistas, países que querem ali cada vez mais riquezas, recursos naturais para estar envolvendo em suas indústrias, para estar investindo em seus países e cada vez mais conseguirem aí ser potências tecnológicas, potências bélicas, potências econômicas, tá? Desses 5 países aqui, em maior extensão territorial mundialmente, tá? Nós temos aqui, grande parte deles são países que têm grande força econômica, tá? Alguns aqui, como por exemplo a Rússia, né? A Rússia, se você comparar com os Estados Unidos, ela não tem uma grande força econômica, tá? Mas a Rússia é um país que possui uma grande força bélica e tem um poder de diplomacia muito grande mundialmente, tá? O Canadá é um país riquíssimo em recursos naturais, tá? O Canadá também aí se figura entre as grandes potências econômicas e bélicas mundialmente. A China se configura hoje como a segunda economia do mundo, é uma economia aí que mais cresce aí mundialmente. A China é riquíssima em recursos naturais. A China ela tem uma infinidade de recursos naturais também. Os Estados Unidos é uma potência econômica, é o país mais rico do mundo em relação de dinheiro, né, falando assim. Possui também uma grande infinidade de recursos naturais, tá? E, gente, além disso tudo que eu citei, os Estados Unidos é uma grande potência bélica, tá? E também tem muita força na diplomacia política aí mundialmente, tá? E nós temos o Brasil, gente. O Brasil, em muitas coisas, tá? Voltados a recursos naturais, nós saímos na frente de muitos desses países aqui, né? Que se figuram como grandes potências territoriais, tá? Mas o Brasil ele sofre ainda com algumas coisas, tipo, o Brasil ele não é uma potência militar, tá? O Brasil ele se figura aí entre as 10 maiores economias do mundo, atualmente como a oitava. O Brasil ele tem um grande poder econômico, tá? O Brasil ele possui um grande poder de diplomacia e também nós temos aí, né, gente, uma infinidade de recursos naturais dos mais variados possíveis, como água, as nossas florestas tropicais que possuem grandes de biodiversidades, tá? Recursos como petróleo e minério e por aí vai, tá? Então, assim, esses países aqui, que são as 5 maiores potências do mundo em território, tá? Acabam aí se tornando também, graças aos seus tamanhos, né, em território, também grandes potências aí naturais e outros, como eu falei, vão aproveitar desses recursos naturais, né, para se desenvolver belicamente, para se desenvolver economicamente e até mesmo estar investindo em sua população e melhorando o IDH deles, tá ok? Vamos para a próxima aqui, para o próximo slide. Então, gente, nesse slide aqui eu trago para vocês
o conceito de Estado, nação e governo. Tá? Aí tá aqui, ó, nação, agrupamento ou organização de uma sociedade que partilha dos mesmos costumes, características, idioma, cultura e que já possui uma determinada tradição histórica. Se alicerça em fatores provenientes da interação social, instiga a autonomia e a vontade de se organizar um Estado. Tá? Ou seja, gente, não necessariamente a nação pode ser um Estado-nação. Tá? Depois eu vou explicar essa diferença para vocês. Por enquanto, vamos entender cada um aqui. Estado, unidade administrativa do poder político de um território, possui um povo, tá? E um conjunto de instituições públicas, tá? Que organizam, atendem e representam o poder político, nação jurídica e politicamente organizada. Governo, instituição do Estado que administra e exerce o poder político. Ocorre em geral, tá? Dividido em três poderes, tá tranquilo? Então, gente, falando aqui sobre nação, Estado-nação, governo, então, não ache que toda nação ao mesmo tempo é um Estado. Por quê? Vou te dar alguns exemplos de países que são considerados nações, tá? Mas ao mesmo tempo estão lutando para serem considerados um Estado-nação. Vou te dar um exemplo da, da, da Catalunha, tá? Os catalãos vêm brigando lá na Espanha para que a Espanha ceda um pedaço do seu território para que os catalãos possam se tornar um Estado soberano. Não sei se vocês sabem, mas a Catalunha, tá, é um país ali que fica dentro da Espanha, onde existiu acordos com eles aí ao longo do tempo, que algumas questões culturais, políticas iriam ser respeitadas da Catalunha, mas o território deles ali em que eles se situam é um território espanhol, ou seja, é um país dentro da Espanha. Tá? Tanto que é muito comum a galera falar assim no futebol, né? O Barcelona, o time espanhol. O Barcelona não é espanhol, o Barcelona é catalão. Tá? E outra coisa também, o Barcelona não é a capital da Espanha, a capital da Espanha é Madrid. Tá? Então os catalãos vêm lutando aí nos últimos anos aí para que eles se tornem um Estado-nação, ou seja, possuir o território, ser conhecido, ser reconhecido o seu território e eles também como um Estado-nação. Um outro exemplo que a gente pode usar aí, tá, é os curdos no Oriente Médio. É um povo lá que é uma nação. Os curdos é a maior nação sem território do nosso planeta, tá? Eles têm sua cultura, tem tudo, a questão da religiosidade deles, mas eles não possuem um território, tá? Eles não são considerados um Estado-nação, os curdos, tá? Temos também a Palestina. A Palestina tinha um território, depois foi acordado ali com a ONU em 1947 a criação do Estado de Israel, onde eles pegariam uma parte ali do que era Palestina e criaria Israel. E em 1948 veio-se aí a fundação do Estado de Israel. Israel, com o tempo, foi crescendo naquela região, foi ganhando cada vez mais território. Hoje os palestinos, né, se concentram ali, são dois países no mesmo território, né? Os palestinos se concentram ali numa área muito pequena dentro do que é Israel, tá? E hoje brigam com que Israel, não só Israel, mas que muitos países mundialmente, como por exemplo os Estados Unidos e o Brasil atualmente, não considera a Palestina um país. Eles vêm brigando aí para que eles consigam um território e que eles consigam a sua soberania, né, e sejam aceitos na comunidade internacional, tá, como um país Estado-nação. Então, necessariamente, gente, para você ser nação, você não é um Estado, tá? Uma das grandes características aí para você ser considerado um Estado-nação não é somente possuir a questão de cultura, religiosidade, tá? Idioma próprio, mas também você tem que ter um território e esse seu território ele tem que ser reconhecido mundialmente, principalmente pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e aí sim você poder adquirir a autonomia desse território e a sua soberania lá, tá bom? Gente, é isso aí. É que eu tenho que falar, é isso daí somente hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a aula aqui, tá? É, a Terra, né, como território político, tenham compreendido alguns conceitos aí sobre Estado, nação, território, tenham entendido por que também, né, se deu essa necessidade no final da Segunda Guerra Mundial dos países cada vez mais fazerem alianças e acordos para protegerem suas soberanias, protegerem suas riquezas, protegerem suas culturas. Tá?
Gente, espero que tenha sido proveitoso e até a próxima aí para vocês. Valeu? Aquele abraço aí e até a próxima.